Cegueira sistêmica. Mal, nascido em 1932, era o último sobrevivente adepto da antigo sistema de navegação polinésio. Pilotar uma canoa de casco duplo com nada além da própria sabedoria, percorrendo centenas ou milhares de quilômetros entre uma ilha e outra. Essa arte de navegação encarna a consciência em seu ápice, interpretando pistas sutis como a temperatura ou a salinidade da água do mar, destroços de naufrágios e detritos de vegetais, os padrões de voo das aves marinhas, o calor, a velocidade e a direção dos ventos, as ondas do oceano e o aparecimento e o desaparecimento das estrelas à noite. Tudo isso é mapeado em comparação com um modelo mental de onde as ilhas podem ser encontradas, tradição aprendida por meio de histórias nativas, cantos e danças. Isso permitiu que Mal pilotasse uma canoa polinésia através de 3.799 quilômetros do Havaí ao Tahiti, uma viagem de 1976 que fez os antropólogos se darem conta de que ilhéus da antiguidade podiam atravessar o Pacífico Sul rotineiramente, num trânsito de mão dupla, de uma ilha distante a outra. Mas ao longo do meio século em que Mal preservou essa refinada consciência dos sistemas naturais, os polinésios se voltaram para aparatos de navegação do mundo moderno. Sua sabedoria estava morrendo. Aquela épica viagem de canoa provocou um renascimento do estudo da arte de navegação entre os nativos do Pacífico Sul, que continua até hoje. 50 anos depois de sua própria iniciação, Mal voltou a realizar a mesma cerimônia, dessa vez para um punhado de alunos que ele havia treinado. Essa tradição, transmitida por várias gerações dos mais velhos aos mais jovens, exemplifica o conhecimento local em que povos nativos de todos os cantos do planeta confiaram para sobreviver em seus próprios nichos ecológicos, permitindo acesso a necessidades básicas como alimento, segurança, vestimenta e abrigo. Ao longo da história, a consciência dos sistemas, a detecção e o mapeamento de padrões e ordens escondidos no caos do mundo natural, foi impulsionada por esse urgente imperativo imposto aos povos nativos. A fim de sobreviver, é necessário compreender os ecossistemas locais. Eles precisam saber quais plantas são tóxicas, quais alimentam e quais curam, onde conseguir água potável e onde encontrar ervas e comida, como ler os sinais das mudanças das estações. Aí está a pegadinha. Somos preparados por nossa biologia a comer e dormir, procriar e cuidar de bebês, lutar ou fugir, e todas as outras reações de sobrevivência embutidas no repertório humano. Mas, como vimos, não há sistemas neurais dedicados a compreender os sistemas maiores dentro dos quais tudo isso ocorre. Os sistemas são, à primeira vista, invisíveis aos nossos cérebros, não temos uma percepção direta de qualquer um dos inúmeros sistemas que ditam a realidade das nossas vidas. Nós os compreendemos indiretamente, através de modelos mentais, os significados das ondas, das constelações e do voo das aves marítimas são exemplos desses modelos, e agimos baseados neles. Quanto mais baseados em dados são esses modelos, mais eficientes são as nossas intervenções, por exemplo, um foguete num asteroide. Quanto menos baseados em dados, menos eficientes elas serão, grande parte da política de educação. Essa sabedoria origina-se de lições de difícil aprendizado que se tornam conhecimento distribuído, compartilhado entre um povo, como por exemplo as propriedades medicinais de determinadas ervas. E gerações mais velhas passam essa sabedoria acumulada para os mais jovens. Uma das alunas de Mal, Elizabeth Kapuvailani Lindsay, uma antropóloga nascida no Havaí que se especializou em etnonavegação, se tornou exploradora e membro da National Geographic Society. Sua missão: o resgate etnográfico, a conservação do conhecimento e das tradições indígenas em vias de desaparecer. Muito da perda da sabedoria nativa se deve à aculturação e à colonização, assim como ao fato de os governos marginalizarem esse conhecimento nativo, ela me disse. Essa sabedoria é passada adiante de muitas formas. A dança havaiana, por exemplo, era um código de movimentos e cantos que falava de nossa genealogia, astronomia e leis naturais, além do pano de fundo da nossa história cultural.
Os movimentos dos dançarinos, os cantos, até mesmo o som dos tambores pau, tinham significados. Eram práticas tradicionalmente sagradas, ela acrescentou. Então, quando os missionários chegaram, condenaram essas danças como imorais. Foi apenas durante nossa renascença cultural, nos anos 1970, que a antiga hula, ou hula caíco, ressurgiu. Até então, a hula moderna havia se tornado entretenimento para turistas. Mal estudou durante anos, com muitos professores. Seu avô escolheu para começar seus estudos como futuro navegador quando Mal tinha aproximadamente 5 anos de idade. Daquela época em diante, Mal passou a acompanhar homens mais velhos enquanto preparavam suas canoas para irem pescar ou percorrer os mares, sempre ouvindo suas histórias de navegação, e as dicas de navegação embutidas nelas, noite adentro enquanto bebiam na casa de barcos. No total, ele estudou com meia dúzia de navegadores experientes. Essa sabedoria nativa representa a ciência fundamental, aquela de conhecimento obrigatório que, ao longo dos séculos, se transformou na imensa quantidade de especialidades científicas de hoje. Essa transformação foi se auto-organizando, talvez atendendo a um ímpeto inato de sobrevivência que nos leva a buscar compreender o mundo ao nosso redor. A invenção da cultura foi uma imensa inovação para o Homo sapiens. A criação da linguagem e de uma rede cognitiva compartilhada de compreensão que transcende o conhecimento e o tempo de vida de qualquer indivíduo, e que pode ser aproveitada quando necessário e transmitida para as novas gerações. As culturas dividem as especialidades. Há as parteiras e os curandeiros, os guerreiros e os construtores, os fazendeiros e os tecelões. Cada um desses domínios de especialidade pode ser compartilhado, e aqueles que possuem uma maior reserva de compreensão de cada uma são os guias e professores dos demais. A sabedoria nativa tem sido parte fundamental da nossa evolução social. É a forma como as culturas passam seus conhecimentos através do tempo. Bandos primitivos no começo da evolução prosperavam ou morriam dependendo de sua inteligência coletiva para ler o ecossistema local, para antecipar as mudanças climáticas, identificar os momentos-chave para plantar, colher e coisas do tipo, e assim surgiram os primeiros calendários. Porém, uma vez que a modernidade passou a oferecer máquinas para substituir essas tradições, bússolas, guias de navegação e, finalmente, mapas online, os povos nativos se juntaram a todos os demais na confiança dessas máquinas, deixando de lado sua sabedoria local. E assim aconteceu com a maioria de todas as expertises tradicionais para harmonizar os sistemas da natureza. O primeiro contato de um povo nativo com o mundo exterior tipicamente dá início ao esquecimento gradual de sua sabedoria. Quando falei com Lindsay, ela estava se preparando para deixar o sudeste da Ásia para ver os Moken, que são nômades marítimos. Pouco antes do tsunami de 2004, varrer as ilhas em que eles viviam no Oceano Índico, os Moken perceberam que os pássaros haviam parado de cantar e os golfinhos estavam nadando mais para o alto mar, ela me disse. Assim, todos entraram nos barcos e também foram para o alto mar, onde a crista do tsunami era mínima e passou direto por eles. Nenhum Moken ficou ferido. Outros povos, que há muito se esqueceram de escutar os pássaros, observar os golfinhos, bem como o que fazer com isso, pereceram. Lindsay está preocupada que os Moken estejam sendo forçados a desistir de suas vidas ciganas no mar e a se estabelecer em terra na Tailândia e na Birmania. Essa inteligência ecológica poderá desaparecer da memória coletiva dentro de uma geração, com o desaparecimento das formas de transmissão desse conhecimento. Como Lindsay me disse, eu fui ensinada pelos mais velhos que quando entramos na floresta para colher flores para fazer colares ou plantas para fazer remédios, colhemos apenas alguns botões ou folhas de cada galho. Quando terminamos, a floresta deve parecer como se nunca houvéssemos estado lá. Hoje, os meninos costumam entrar na floresta com sacos plásticos e arrancar galhos, e essa alienação aos sistemas à nossa volta me intrigava há muito tempo, especialmente quando investigava a falta de informação coletiva diante de uma ameaça, a sobrevivência da nossa espécie e em consequência de nossas atividades diárias.
Nós parecemos curiosamente incapazes de perceber uma forma que nos leve a prevenir as consequências adversas dos sistemas humanos, sejam eles por indústria ou comércio. A ilusão da compreensão. Para a indústria de revistas, espremida pelas mídias digitais e as quedas nas vendas, a questão era urgente. Por vários anos, ninguém conseguia resolver este problema. Então apenas davam de ombros. Agora estavam prontos para olhar com calma para a questão. Havia uma quantidade enorme de desperdício, quer olhemos para a questão sob a perspectiva apenas do custo ou da emissão de carbono, me disse Gil Ellison, CEO da consultoria Bluesky. Ellison, que integrou o grupo reunido, acrescentou: encontramos esse problema na maior parte das cadeias de suprimentos. Elas foram construídas no século XIX tendo em vista o que pode ser vendido, sem ter sustentabilidade ou desperdício em mente. Quando uma parte da corrente tira o melhor proveito para si, isso tende a prejudicar o todo. Um dos maiores dilemas era que os anunciantes pagavam de acordo com quantas revistas exibiam seus anúncios, e não conforme quantas revistas eram vendidas. Mas uma revista em circulação poderia simplesmente ficar parada numa prateleira durante semanas ou meses e depois ser jogada fora. Então, as editoras tiveram de voltar a seus anunciantes e explicar uma nova base de cobrança. A cadeia de varejo analisou quais eram as revistas mais vendidas e em quais lojas. Os profissionais descobriram, por exemplo, que a Rochester podia vender bem em 5 mercados, mas não vendia nada em outros 5. Então a cadeia pôde ajustar para onde enviar as revistas de acordo com a demanda. De modo geral, as várias modificações reduziram o desperdício em até 50%. Não foi apenas um ganho ambiental, também abriu espaço para outros produtos ao mesmo tempo em que economiza o dinheiro das editoras. Para resolver esse tipo de problema é preciso visualizar os sistemas que estão em jogo. Nós procuramos por um problema sistêmico que nenhuma parte conseguia resolver, nenhuma pessoa, nenhum governo, nenhuma empresa, Ellison me diz. O primeiro avanço no dilema das revistas foi simplesmente reunir todas as partes e levar o sistema para dentro da sala. A cegueira sistêmica é a principal questão com que lidamos em nosso trabalho, diz John Sterman, que detém a cátedra de J.W. Forrester na Escola de Administração Sloan do MIT. Forrester, mentor de Sterman, foi um dos fundadores da teoria dos sistemas. Sterman é há anos o maior especialista de sistemas do MIT, dirigindo o grupo de dinâmica de sistemas do Instituto. Seu manual clássico sobre pensamento sistêmico aplicado a organizações e outras entidades complexas expõe o ponto fundamental de que aquilo em que pensamos como sendo efeitos colaterais são um termo equivocado. Num sistema, não há efeitos colaterais, apenas efeitos, previstos ou não. O que vemos como efeitos colaterais simplesmente refletem nossa compreensão falha do sistema. Num sistema complexo, ele observa, causa e efeito podem estar mais distantes no tempo e no espaço do que percebemos. Sterman dá o exemplo dos debates em torno dos carros elétricos de emissão zero de poluentes. Eles não são, na realidade, emissão zero dentro de uma perspectiva sistêmica, já que tiram sua eletricidade de uma rede energética composta em grande parte por usinas poluidoras de carvão. E mesmo que a energia seja gerada, digamos, em fazendas solares, ao custo para o planeta das emissões de gases estufa na fabricação dos painéis solares e da energia utilizada por suas cadeias de abastecimento. Um dos piores resultados de cegueira sistêmica ocorre quando líderes implementam uma estratégia para resolver um problema, mas ignoram a dinâmica pertinente ao sistema. É algo insidioso, diz Sterman. Você obtém alívio no curto prazo, e então o problema volta, frequentemente pior do que antes. Engarrafamentos. A solução míope significa construir ruas mais largas em maior número. A nova capacidade traz alívio de curto prazo nos congestionamentos. Mas, uma vez que se torna mais fácil se locomover, essas mesmas ruas significam mais pessoas, lojas e escritórios espalhados por toda a região.
No longo prazo, o trânsito aumenta até que os engarrafamentos e atrasos ficam tão ruins ou piores do que antes. O trânsito continua aumentando até que se torna tão desagradável dirigir que o movimento para de crescer. Respostas negativas regulam o congestionamento, diz Sterman. Sempre que se tem mais capacidade de trânsito, as pessoas andam mais de carro, vão mais longe, compram mais carros. Conforme as pessoas se espalham, o trânsito de massa perde a viabilidade. É um beco sem saída. Nós acreditamos que ficamos presos por causa daquele engarrafamento, mas o engarrafamento em si surge da dinâmica dos sistemas de autoestradas. A desconexão entre esses sistemas e a forma como nos relacionamos com eles começa com distorções nos nossos modelos mentais. Culpamos aqueles outros motoristas que estão lutando as ruas, mas deixamos de levar em conta a dinâmica do sistema que os pôs lá. Em grande parte do tempo, Sterman observa, as pessoas atribuem o que acontece a elas a eventos próximos no tempo e no espaço, quando, na realidade, tais acontecimentos resultam da dinâmica do sistema maior dentro do qual elas estão inseridas. O problema é composto pela chamada ilusão da profundidade explicativa, em que nos sentimos confiantes da nossa compreensão de um sistema complexo, mas, na realidade, temos apenas um conhecimento superficial dele. Tente explicar com profundidade como um helicóptero levanta voo ou porque o acréscimo de dióxido de carbono na atmosfera aumenta a energia das tempestades, e a natureza ilusória da nossa compreensão dos sistemas se torna mais clara. Além dos equívocos dos nossos modelos mentais e dos sistemas que eles supostamente mapeiam, há problemas ainda mais profundos. Nossos sistemas perceptivo e emocional são praticamente cegos a esses sistemas. O cérebro humano foi moldado pelo que nos ajudava a sobreviver, especialmente na era geológica pleistocênica, de aproximadamente 2,85 milhões de anos a 12 mil anos atrás, quando começou o crescimento da agricultura, enquanto os primeiros humanos perambulavam pela natureza. Somos muito antenados a um barulho nas folhas que possa sinalizar um tigre se aproximando. Mas não temos aparato de percepção que possa sentir o estreitamento da camada de ozônio da atmosfera ou os carcinógenos nas partículas que respiramos num dia cinzento. Os dois podem acabar sendo fatais, mas nosso cérebro não tem um radar direto para essas ameaças. Tornando o invisível palpável, o circuito da amígdala, concentrado no meio do cérebro, opera automaticamente, de baixo para cima. Nós contamos com ele para nos alertar diante de perigos e nos dizer em que precisamos prestar atenção com urgência. Mas nossos sistemas automáticos, normalmente tão confiáveis para guiar nossa atenção, não têm aparato de percepção ou carga emocional para sistemas e seus perigos. Eles são um fracasso nisso. É mais fácil neutralizar uma reação automática ascendente com um raciocínio descendente do que lidar com a total ausência de um sinal, observa a psicóloga Elke Weber, da Universidade de Colômbia. Mas essa ausência de sinais é a situação quando se trata de lidar com o meio ambiente. Não há nada aqui em Hudson Valley, neste lindo dia de verão, que me diga que o planeta está superaquecendo idealmente. Parte da minha atenção deveria se voltar para lá. É um perigo de longo prazo, acrescenta a professora Weber, cujo trabalho inclui a consultoria à Academia Nacional de Ciências sobre tomada de decisões ambientais. Mas não há qualquer mensagem ascendente em que se prestar atenção. Não há nada que diga, há um perigo aqui. Faça alguma coisa então, é algo muito mais difícil com que se lidar. Não notamos o que não vemos, nem nosso sistema mental nos alerta para isso. É o mesmo que acontece em relação à nossa saúde ou às nossas economias para a aposentadoria. Quando comemos uma sobremesa muito calórica, não recebemos um sinal dizendo: se continuar assim, você vai morrer 3 anos antes. E quando compramos aquele segundo carro bacana, não há nada que nos diga: você vai se arrepender disso quando estiver velho e pobre. O Dr. Larry, cujo mandato inclui combater o aquecimento global, se refere à questão da seguinte maneira: eu preciso convencer você de que existe um gás inodoro, insípido e invisível que está se acumulando no céu e capturando o calor do sol por causa do que o homem está fazendo ao utilizar combustíveis fósseis.
É uma tarefa árdua. Na realidade, uma ciência abrangente e complexa demonstra isso, ele acrescenta. Mais de 2.000 cientistas reuniram o que pode ser a mais elegante coordenação de descobertas científicas da história, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Fizeram isso para convencer as pessoas que não estão ligadas à questão a se darem conta dos perigos. Mas a menos que você viva nas Maldivas ou em Bangladesh, isso parece muito distante, observa o Dr. Larry. A dimensão do tempo é um problema imenso. Se o ritmo do aquecimento global se acelerasse para alguns anos, em vez de séculos, as pessoas prestariam mais atenção. Mas é como a dívida nacional. Vou deixar para os meus netos, tenho certeza de que eles encontrarão alguma solução conforme observa o professor Sperman. Como a mudança climática ocorrerá num horizonte distante, que não conseguimos ver, é difícil convencer as pessoas. Apenas os problemas que farfalham as folhas recebem nossa atenção, mas não os grandes problemas que irão nos matar no passado. A sobrevivência dos grupos humanos dependia de harmonia ecológica. Hoje, temos o luxo de vivermos bem com auxílios artificiais. Ou parecemos ter esse luxo. Porque as mesmas atitudes que nos tornaram dependentes da tecnologia nos levaram à indiferença em relação ao estado do mundo natural, por nossa conta e risco. Assim, para vencer o desafio do colapso iminente,